Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Primeira vez que eu venho a essa casa e é bem interessante, a gente sempre fala isso, a primeira vez numa casa é bem interessante, não é? Porque cada casa tem a sua peculiaridade, né? Tem o seu conjunto de fluidos próprios, mas a gente sempre se vê abraçado, a gente sempre é muito bem recebido fluidicamente, né? Pelas pessoas que aqui estão, pela egrégora espiritual que circula nessa casa, e a gente sempre encontra vários amigos também, né? Então já nos deixa bastante à vontade. É uma grande alegria poder estar aqui, agradeço ao Jean pelo convite, é sempre assim muito emocionante falar no mês de Kardec, porque nós somos apaixonados por Allan Kardec, então a gente recebe isso com muita responsabilidade, mas com muito amor e com muito carinho. Então nós hoje fomos convidados aqui para fazer parte desse mês de Kardec, e a gente não veio falar da biografia de Kardec, né? Porque hoje já tem muita coisa da biografia de Kardec, nós já falamos em outra oportunidade, tem muita coisa na internet, tem livros, não é? Mas nós vamos falar de uma outra visão, né? Nós vamos falar de Kardec na visão dos espíritos. Não é como nós, seres humanos, vemos Kardec, é como Kardec é visto pelos espíritos. Nós temos algumas escadas na nossa vida, a gente não consegue sair de onde nós estamos, por exemplo, e chegar a Deus sem algumas escadas. Nós temos a primeira escada, que é Jesus, que é a escada que nos conduz a Deus, nos conduz ao Pai. Nós temos depois, a meu ver, a doutrina espírita, o Consolador prometido, que é a escada que nos conduz a Jesus. É a doutrina espírita que nos faz conhecer, compreender e poder vivenciar a partir da lógica, da razão, do amor, o amor de Cristo, e a partir daí nos encaminhar a Deus. Eu tenho ainda mais uma escada que eu preciso fazer menção aqui, por conta até do título da nossa palestra, que é o Cosme Massi. Não sei se todos vocês conhecem. Cosme Massi é um palestrante espírita, o maior conhecedor de Kardec da atualidade. Quem não conhece, vale a pena buscar na internet e acompanhá-lo, né? Traz coisas maravilhosas aí. E o Cosme é a escada que me fez conhecer a doutrina espírita. Antes de conhecer o Cosme, eu tinha uma visão da doutrina espírita. Eu percebi que eu não era espírita, eu era espiritualista, era diferente. Eu tinha uma miscelânea de conceitos, uma miscelânea de entendimentos que, após conhecer o Cosme e me encaminhar para Kardec, eu posso dizer que foi a escada que me levou para a doutrina espírita, para o conhecimento da doutrina espírita. E a primeira vez que eu vi esse tema, desse jeito, por essa ótica, foi justamente recebendo o Cosme em Franca, e eu fui levá-lo para uma palestra num centro espírita, e ele teve essa visão, ele fez essa palestra, a visão Kardec na visão dos espíritos. E agora, quando o Jean me convidou para fazer parte do mês de Kardec, também fiz essa apresentação lá no Allan Kardec, Chico me convidou lá, eu falei, eu vou pedir a licença para o Cosme para usar o material dele, né, porque é riquíssimo, né? Falei, então eu não tenho a competência de fazer a pesquisa que ele fez. Então eu falei com ele, falou, meu amigo, toda hora, né? Falei, então vou roubar o nome também. Ele falou, pode roubar. Então ele me emprestou os textos, né? Eu capturei os textos que ele tinha levantado para fazer a palestra dele, né? E trago aqui essas reflexões, então, de Kardec na visão dos espíritos. Interessante, né? Kardec nasceu dia 3 de 10 de 1804. Na verdade, quem nasceu nessa data foi Leon Hippolyte Denisard Rivail. Depois, em 1804, em 11 de abril de 1804, com a edição do Livro dos Espíritos, aí sim nasce Allan Kardec. E a primeira coincidência está aí, né? Ele nasceu em 1804. Se a gente dividir esse número em duas partes, vai estar 18 no 4. Então são aquelas coincidências interessantes, né? Então Kardec, antes de Kardec, né, Leon Hippolyte Denisard Rivail, era um homem que já tinha uma missão. Ele tinha uma missão já programada no plano espiritual, e nós vamos ver isso aqui nos próximos 30, 40 minutos. E ele vem nessa missão e com 20 anos ele começa o seu trabalho. O trabalho dele é muito mais importante de tudo aquilo que ele fez no campo material. Ele era um poliglota, estudou com Allan Kardec, estudou com Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, formou-se pedagogo, educador, teve escola, deu aula, escreveu vários livros, traduziu várias obras. Então ele tem um trabalho no campo material muito importante, muito relevante. Mas não era essa a missão dele. Ele começa então com 20 anos de idade, ele se aproxima do magnetismo.
a ciência, que cuidava do corpo e da alma, né, formatada por Franz Anton Mesmer, e ele trabalha durante 30 anos como magnetizador, foi discípulo de Mesmer. O magnetismo, para quem não conhece, é o antecessor da doutrina espírita. Kardec vai escrever mais de 400 páginas na Revista Espírita tratando do magnetismo. E ele intitula o magnetismo como o primo irmão da doutrina espírita. Então são doutrinas separadas, mas que são ligadas em vários pontos. Kardec então faz toda essa preparação e em 1855 ele se aproxima da questão dos espíritos. Então os amigos que o acompanhavam ali naquele processo, como magnetizador, como cientista, como estudioso, se aproximam dele e dizem: olha, você precisa de ver o fenômeno das mesas girantes. Ele, a princípio, ele não acreditava em nada daquilo. Ele imaginava ser um fenômeno magnético apenas. Então, em 1855, ele começa o seu trabalho ali junto aos espíritos, participando dessas reuniões, e ele, então, começa a perceber que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. E ele muito rapidamente capta o objetivo daquela invasão de espíritos que acontecia ali por volta de 1854, 1855, e que acontecia no mundo inteiro. Aquilo se espalhou pelo mundo inteiro. Então ele percebe que havia uma inteligência exterior, começa a investigar essa inteligência exterior e capta o objetivo dessa invasão, que era a construção de uma doutrina. Não se chamava naquele momento doutrina espírita, porque Kardec nomearia depois, em 1857, quando ele publica o Livro dos Espíritos. Então, a partir daí, ele começa a fazer o seu trabalho. E aí a gente vai remontar aqui dentro das obras de Kardec, trazendo esses textos aqui, que o Cosme nos cedeu, gentilmente, a gente vai remontar o que aconteceu até antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec tem 23 obras que ele publicou. Então, são 12 livros da Revista Espírita, são os 5 que a gente já conhece, e tem mais várias obras aí, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, ao todo são 23. Mas alguns desses textos que a gente vai mencionar aqui hoje, eles estão no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas é bem conhecido, normalmente se estampa ali a face de Kardec, mas não pode ser chamado de um livro de Kardec, porque ele é um livro pós-morte. Kardec já havia falecido quando lançaram o Obras Póstumas. E esse livro, ele traz textos, uma coletânea de textos que Kardec tinha nas suas gavetas. Então, eles resgataram nos arquivos de Kardec os textos, fizeram uma seleção, uma curadoria, e lançaram esse livro. Então, ali dá para a gente ver, porque Kardec não falava da missão dele. E nós vamos ver por que ele não falava. E é daí que a gente começa. A gente começa falando da missão desse homem. Então, ele começa ali em 1855 a ter relacionamento com os espíritos, e ele vai nos contar que em 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rustan, eles estavam lá fazendo um trabalho, uma reunião mediúnica, uma reunião pequena, tinha ali 7 ou 8 pessoas nessa reunião. A senhorita Jafé era médium. Essa senhorita Jafé trabalhou muito na construção do Livro dos Espíritos, era uma médium que atuava muito ali. Ela estava dando a passividade naquele momento e conversando com os espíritos sobre a transformação social. Então falavam ali, Kardec estava investigando, estava tateando ainda essa situação, e o espírito começa a falar ali sobre a transformação social do mundo. Eles usavam ali uma técnica da prancheta. Então eles tinham um cesto com lápis e que ia escrevendo, na verdade a técnica do cesto, não é da prancheta. E eles colocavam a mão nesse cesto e a partir dos fluidos da médium esse cesto se movimentava e ia escrevendo. E em determinado momento, esse cesto, ele começa a escrever, ele sai do tema que eles estavam e ele começa a escrever. Ele vai falar assim: quanto a ti, Migael, aí está a sua missão, a missão de participar dessa regeneração. E Kardec conta que a cesta, ela se movimentou como se apontasse o dedo para ele. Falou: aí está a sua missão. Né? É o operário que reconstrói o que foi destruído. E Kardec conta que aquela cesta apontando para ele deu uma emoção tremenda. Ele se sentiu, do mesmo modo que ele sentiu o peso da responsabilidade daquilo que ele estava fazendo, ele não sabia de onde, mas veio uma grande emoção a ele. Foi a primeira vez que Kardec conta que ele teve conhecimento dessa missão que ele tinha. Depois, em 7 de maio de 1856, a data é importante porque em 57 ele lança o Livro dos Espíritos.
Então, em maio de 56, ele já tinha recebido essa mensagem na casa do senhor Rustem, fazendo uma outra reunião também na casa do senhor Rustem, a mesma médium, o senhor Jafé. Kardec, eles evocam o espírito de Hahnemann. Hahnemann foi o fundador da homeopatia. Conversando com Hahnemann, Kardec vai e faz a pergunta. Ele fala, outro dia, um espírito mencionou que eu tenho uma missão, e ele me deu o objetivo dessa missão. Você concorda com isso? E aí o espírito de Hahnemann fala, sim, eu concordo. E se você interrogar suas aspirações, as suas tendências, o objeto constante dos seus pensamentos, você vai ver que você já conhecia essa missão. Então o Hahnemann vai falar que não foi aquele dia que Kardec tomou conhecimento da sua missão. Não foi por acaso que ele aos 20 anos se aproxima do magnetismo e começa a trabalhar como magnetizador. E ali conheceu já o fenômeno do sonambulismo, o fenômeno das comunicações mediúnicas, que não tinham esse nome naquele momento, porque veio a chamar comunicação mediúnica pós-Kardec, depois lá com o livro dos médiuns. Então, nessa reunião, ele novamente vai tratar desse assunto. Se alguém tiver a oportunidade de pegar lá o livro Obras Póstumas e buscar essa comunicação de 7 de maio de 56, vale a pena ler ela até o final. Lá eles fazem alguns comentários que vão demonstrar quais eram os cataclismos que iam acontecer depois desse trabalho feito. E tudo que eles colocam ali mostram exatamente como queria se deflagrar a Segunda Guerra Mundial, inclusive de onde ela nasceria, que era na Itália. Então é muito interessante, porque isso aí são provas de identidade, são provas que vão mostrando ali esse contexto, esse conhecimento da humanidade do ponto de vista do plano espiritual. Em junho de 56 ainda, já numa outra casa, na casa do senhor C, Kardec aqui não menciona, lá no Obras Póstumas, o nome completo do dono da casa, e nem da médium, senhorita Aline C, devia ser filha ou esposa do dono da casa. Ele faz uma pergunta já ao Espírito Verdade. Então eles evocam o Espírito Verdade e pergunta para ele, ele chama ele de Bom Espírito. Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Aí o Espírito Verdade vai falar para ele, eu confirmo que foi dito, mas recomendo-te total discrição, se quiseres vencer. Não se esqueças que pode triunfar ou falhar. Nesse último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de um homem. Então o Espírito Verdade já coloca que ele sim tinha uma missão, mas que a missão dele poderia ter sucesso ou falhar. E pede a ele discrição nessa questão da missão. Tanto que Kardec nunca falou que tinha uma missão. Ele jamais se colocou como um missionário. Eles foram buscar isso aqui depois, lá nos textos que foram para Obras Póstumas. Então, importante que se ele não fizesse o trabalho, outro faria. Então a espiritualidade, como ele colocou aqui, não ia trazer um ser humano só para fazer isso. E por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele poderia muito bem fazer outra escolha. Ele poderia muito bem seguir outro caminho. Ele poderia desistir no meio do caminho. Um acidente poderia tirá-lo do processo. Não é? Então haviam outras pessoas preparadas naquele momento, mas ninguém preparado como ele. E aí o Espírito de Verdade continua falando ali para ele, não é, que Kardec fala, então, olha, nesse caso, já que eu tenho uma missão, eu peço para você, eu venho reclamar a sua assistência dos bons espíritos. E o Espírito de Verdade fala, eu estarei sempre com você. Eu estarei sempre com você. Não faltará nenhum tipo de assistência para você. E aí Kardec pergunta, mas então o que poderia causar o meu fracasso? Seriam condições pessoais minhas? Capacidades pessoais? E o Espírito de Verdade vai falar, não, você está preparado para fazer o que você veio fazer. Mas você tem o livre-arbítrio. E você vai enfrentar terríveis lutas. E você vai ter que sacrificar o seu repouso, a sua saúde e a sua vida por essa missão. Então olha que coisa maravilhosa. Kardec vai morrer depois em 69. Nós vamos ver aqui também em outras comunicações que Kardec abreviou o momento da sua morte pelo volume de trabalho. Quase que ele morre em 65. Ou foi preciso de uma intervenção dos espíritos para que ele não morresse em 65. Tamanho era o esforço que ele fazia. Então foi isso que o Espírito de Verdade falou para ele. Então você vai ter a nossa assistência, mas a luta vai ser ferrenha. E aí no final dessa mensagem ele fala assim, então vês, Ivail, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então é o livre-arbítrio. Deus nos dá
o caminho, mas nós vamos ter que seguir. Não dá, porque seria muito fácil, né, se a espiritualidade pudesse nos pegar no colo e fazer o trabalho conosco. Eles vão poder nos auxiliar, o trabalho é nosso. E isso vale para o trabalho de Allan Kardec, o monumental trabalho de construção da doutrina espírita, ou para cada um de nós aqui nos nossos trabalhos cotidianos. Seja numa casa espírita, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, seja onde for. Não existe trabalho pequeno. Não existe trabalho pequeno. Nós temos aqui uma rota, nós temos um planejamento espiritual e nós precisamos segui-lo. Só que cabe a nós fazer esse trajeto. A espiritualidade, o nosso espírito protetor vai nos ajudar, nos auxiliar, nos intuir, mas cabe a nós, depende de nós. Então imagine, se dependia de Kardec, que tinha essa assessoria do que tem de mais alto no plano espiritual, né? Imaginemos nós. Então orar e vigiar, e aí fica estampado quando a gente lê esta mensagem. Pois bem, então ele tinha uma missão, ele esconde essa missão durante os 12 anos que ele trabalha na doutrina, ele executa essa missão, para e passo, a ponto de ser chamado a atenção, fala, diminua, senão você morre antes da hora, e se você morrer antes da hora, você não termina a sua obra, e aí depois você vai ficar choramingando lá no plano espiritual, né? Então deram uma dura nele, por conta disso. Mas quem era o espírito protetor dele? Então vamos começando a investigar quem era Kardec. Então quem era o espírito protetor? Também em obras póstumas, nós temos lá em 25 de março de 56, então aí vejam, é um pouquinho antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec estava na casa do senhor Baldin, a médium, a senhorita Baldin, então outra médium. Quem assistiu o filme de Kardec lembra, lá naquelas menininhas, né, na casa do senhor Baldin. E Kardec chega lá e ele vai contar que ele estava trabalhando algumas noites atrás na casa dele, né, ele estava lá trabalhando no Livro dos Espíritos, e começaram a surgir batidas. Ele estava escrevendo, começou a aparecer batidas, e ele não sabia. E ele parava de escrever, e quando ele ia pesquisar o que ele ia trabalhar ali, paravam as batidas. Quando ele começava a escrever, começavam as batidas de novo. Então Kardec sai para investigar essas batidas, não acha nada, a Meribudê chega, sua esposa, sai para investigar as batidas com ele, não encontra nada também. Bom, então é alguma mensagem do plano espiritual aqui. Vai então nessa reunião na casa dos Baldin e pergunta, olha, eu quero saber de onde foram essas batidas. E aí o espírito que estava se comunicando disse, não, era o seu espírito protetor, o seu guia espiritual, seu anjo guardião, que queria lhe falar. Aí ele falou, pois bom, então tá bom. Mas o que ele gostaria de me falar? Aí o espírito fala, converse com ele está aqui do nosso lado. E aí se apresenta para ele o espírito verdade. Ele começa a conversar com Kardec, Kardec vai perguntar para ele, mas quem é você? Ele fala, para ti eu serei apenas a verdade. E você não saberá nada mais do que isso. Bom, aí Kardec fala, tá bom, ok. E o que você queria falar para mim? Ele vai falar, não, eu queria corrigir um texto que você estava escrevendo. O que você estava escrevendo não estava me agradando. E aí Kardec fala, tá bom, mas não estava te agradando o texto que eu estava fazendo ou a obra inteira que eu estou fazendo? Ele falou, não, aquele texto. Então você vai chegar em casa, você vai pegar da linha 3 até a linha 30 e vai ler e você vai encontrar o erro. E aí você corrige o erro. E aí Kardec falou, olha, tá bom, mas você vai continuar dando assistência para mim? E o Espírito Verdade falou para ele assim, nós vamos fazer o seguinte, uma vez por mês eu vou estar à sua disposição durante 1/4 de horas. E interessante, Kardec vai falar que nunca usou esse artifício. Nunca usou. O Espírito Verdade nunca apareceu lá como ele prometeu. Sabem por quê? Porque o Espírito Verdade nunca mais largou Kardec. Ele não precisou mais. Ele não precisou mais de acionar o Espírito de Verdade, porque ele estava conectado com o Espírito de Verdade o tempo inteiro. E Kardec vai nos falar aqui, e nesse momento a gente fica extremamente emocionado, né? Kardec vai nos falar aqui que ele não tinha ideia de quem era o Espírito de Verdade naquele momento. Ele faz até uma meia-culpa, ele fala, nós não sabíamos a grandeza desse Espírito. E ele volta a perguntar, ele fala para ele, você animou algum personagem aqui na Terra? E ele volta a falar, para ti eu serei só a verdade, você não vai saber mais nada além disso. Esse era o Espírito protetor de Allan Kardec. Ele pergunta ali, toda hora nessa hora eu engasgo. Ele pergunta para o Espírito Verdade se ele estaria com ele também nas coisas materiais. E olha a resposta desse Espírito. Esse Espírito vai dizer assim, nesse mundo a vida material representa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar.
Então, além desse espírito que o acompanhou na sua jornada inteira, desse espírito que já o acompanhou na sua vida inteira, ele ainda faz essa declaração de amor a Allan Kardec. Então, ao longo aqui da nossa apresentação, a gente vai avançar um pouco nesse pensamento. E aí a gente vai ver aonde é que nós vamos posicionando Allan Kardec no plano espiritual. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, vai trazer o Cristo Consolador, numa mensagem, o advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade vem trazer a seguinte mensagem. Ele vai dizer: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Um pouco à frente. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origens humanas os erros que neles se enraizaram. Ele é sendo Espírito de Verdade. Então, por aqui, e essa é só uma das coisas que trazem a prova, dá para a gente saber quem era o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade era o próprio Jesus. Então, Kardec caminhou durante toda a sua vida, tendo como seu espírito protetor ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Durante todas as comunicações que a gente vê falando do Espírito de Verdade na Revista Espírita, nós vemos os espíritos falando de Jesus, do Espírito de Verdade, como um espírito muito acima deles, muito acima de todos, reverenciando esse espírito de fato. Tem uma mensagem interessante que um espírito falou que ele chegou, ele queria falar, e quando ele percebeu que o Espírito de Verdade estava lá, ele falou assim: eu não ousei me manifestar. Não ousei manifestar. Imagine, né, a luz que esse espírito devia irradiar. E aí, um pouquinho à frente, nessa mensagem, ele vai falar assim: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem é o apóstolo? É Allan Kardec. E Emmanuel depois, numa das suas mensagens, quando ele fala de Allan Kardec, ele vai falar: o apóstolo do Cristo esteve aqui para trazer a doutrina espírita. O mesmo Emmanuel chega para Chico e fala: se eu sair de Kardec, fique com Kardec. Então vamos ver nas escadas aí, né? Onde é que está? Cada um na sua escada. Isso é uma coisa importante da gente perceber. Onde estava Kardec, onde estava o Cristo, onde estavam os outros espíritos que ali acompanhavam, não é? Para que a gente saiba exatamente qual é a escada que a gente tem que seguir. Qual é a escada mais segura? Qual é a escada mais segura? Novembro de 1861, aí já na Revista Espírita, Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos, ia lançar já o Livro dos Médiuns. Num banquete oferecido a Kardec em Bordeaux, haviam 300 pessoas lá em Bordeaux, comemorando a Sociedade Espírita de Bordeaux, e eles faziam os discursos ali, na hora antes de servir o banquete, não é? E Kardec, no seu discurso, ele começa a falar que era uma grande alegria ter 300 pessoas naquele lugar, e ele vai dizer que ele conversava anteriormente sobre esse passo acelerado que a doutrina caminharia naquele momento. A doutrina espírita no tempo de Kardec chegou a ter 6 milhões de adeptos no mundo inteiro. E é interessante que é mais ou menos o que se estima que nós temos hoje de adeptos da doutrina espírita. E imagine quantas vezes a população do mundo cresceu de lá para cá. Não é? Não, naquele momento foi uma explosão realmente. E depois, não é tema nosso aqui, mas depois houveram todos os problemas que fez com que a doutrina quase acabasse. Ela vem ser preservada aqui no Brasil e agora está sendo levada de volta para o mundo. Mas Kardec estava falando desses 300. E aí, falando disso, ele fala assim: olha, eis acerca deste assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia o meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Então isso aqui mostra que ele teve uma tratativa de muita intimidade com o Espírito de Verdade ao longo da sua trajetória. Por isso que ele falou que nunca precisou daquelas reuniões de 15 minutos, porque o Espírito de Verdade nunca abandonou. Quando ele tinha alguma coisa errada, o Espírito de Verdade alertava. Quando ele precisava, o Espírito de Verdade estava junto dele. O tempo inteiro, o Espírito de Verdade esteve com Kardec nesse momento. Pois bem, como ele era visto pelos espíritos? Então nós já vimos a missão, nós já vimos quem era o seu anjo guardião, seu espírito protetor. Agora, como os espíritos o viam?
Também em agosto de 62 tem um texto na Revista Espírita que chama Sociedade Espírita de Constantina. Essa Sociedade Espírita é uma sociedade que estava sendo fundada na África, e eles mandaram uma correspondência para a Sociedade Espírita de Paris, pedindo a eles que evocassem o espírito de Santo Agostinho, para que verificassem com o Santo Agostinho se ele poderia ser o guia, o mentor espiritual dessa sociedade que estava se formando em Constantina, na África. E assim o fizeram. Então era comum isso, né? Nós tínhamos lá São Luís, era o diretor espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Então todos os assuntos referentes à Sociedade Espírita de Paris, eles evocavam São Luís. Tanto que na Revista Espírita nós temos centenas de mensagens de São Luís. Não é? E eles pediram para Santo Agostinho fazer esse papel para eles, de ampará-los espiritualmente ali, de fazer essa curadoria espiritual. E Santo Agostinho fala que sim, que ele sentia-se feliz e que ele estaria com eles ali. E aí, depois dele ter falado que aceitava, ele escreveu uma mensagem. E nessa mensagem ele vai trazer assim, ó: lembrai-vos que o Cristo compreendeu que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, a fim de ser sólida, do mesmo modo que ordena não tenha o Espiritismo senão uma raiz, para que esta tenha mais força de penetração em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que seja. Um Espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos. O Espiritismo sob um só chefe, e derrubareis as ideias esquisitas de fontes cornudas e grandes caudas que devem ser destruídas. E ele continua: esse chefe, cujo nome não direis, é o que mais tem condição de carregá-los, de transportá-los para o caminho correto. Então, quando falamos em escada, quando falamos em doutrina espírita, qual é a escada segura? A escada segura é Kardec. Ah, mas então a gente não deve explorar, ler todas as obras mediúnicas que sucederam Kardec? Claro que sim, claro que sim. Kardec ele escreve um livro que chama Catálogo Racional para se montar uma biblioteca espírita. Lá ele coloca vários livros espiritualistas, livros de diversas situações. Então é tranquilo, é ótimo. Nós temos coisas maravilhosas em todos os livros que nós lemos. Agora, quando se fala em doutrina, nós precisamos ver se isso cabe sobre as bases que Kardec trouxe. Emmanuel. Quantas obras Emmanuel escreveu através de Chico Xavier? São várias. E o que ele disse? Textualmente: se eu estiver fora de Kardec, fique com Kardec. Porque seria possível. Seria possível Emmanuel trazer alguma mensagem, algum texto, alguma coisa, e ela se desviar do corpo doutrinário de Kardec. E por quê? O próprio Kardec coloca isso lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala para nós da influência do meio nas comunicações. Erasto vem trazer uma mensagem na Revista Espírita, que vai falar da influência moral do médium nas comunicações. Então existem muitos ruídos que podem alterar o conteúdo de uma mensagem espiritual, de uma mensagem mediúnica. Por isso Emmanuel diz: se eu sair de Kardec, fique com Kardec. E o que a gente vê, infelizmente, é muitas vezes as pessoas pegam qualquer obra e porque é do espírito fulano, ou porque foi o médium Beltrano que trouxe, o que está escrito aqui é correto. E é isso que Santo Agostinho vem dizer aqui, quando ele fala o Espiritismo sob um só chefe. Esse é o caminho, não é? É óbvio que coisas podem ser complementadas, coisas podem ser trazidas, porque nós não temos maturidade para receber tudo de uma vez. Mas o que nós precisamos é comparar e saber isso que está sendo trazido, que é uma novidade, né? É uma novidade. Cabe na fundação que Kardec fez? Não cabe, não fere nenhum conceito doutrinário. Ele acrescenta coisas aqui, mas ele não fere a base. Então, ótimo, vamos continuar subindo o edifício. Olha, isso aqui não cabe naquela base. Então, o ideal é deixarmos de lado. Deixa de lado, deixa que outros espíritos venham amadurecer essa ideia, talvez colocá-la no trilho, né? Mas a base tem que ser Allan Kardec. Muitos livros a gente vê, sem fazer juízo de nada e nem de ninguém, nós olhamos livros escritos livro espírita, né? Pelo espírito de tal, livro espírita, numa biblioteca espírita, e você vai ver, não é um livro espírita, é outra coisa. Devia ser chamado de espiritualista, tudo bem, não tem problema, pode ser uma obra mediúnica, uma obra que foi trazida por um espírito muito bem intencionado, mas ele tem coisas ali que são antidoutrinárias, né? E o termo espírita foi cunhado por Kardec para definir a doutrina que ele escreveu. Pessoas falam hoje em correção de Allan Kardec. Quem vai corrigir Allan Kardec?
As pessoas nem conhecem Allan Kardec. Quem estudou os 23 livros de Allan Kardec? Eu conheço só um, só o Cosme Massa, que é o que eu falei para vocês, foi a escadinha que me levou para entender a doutrina espírita. Não conheço mais ninguém que tenha se debruçado, estudado todas as obras com propriedade. Aí vem um qualquer, lê um livro e fala, precisamos atualizar Kardec. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente tem que conhecer Kardec, saber quem ele era. Quem ele era, com quem ele andava. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Kardec tinha uma companhia ruim, né? O chefe era Jesus, direto. Né? O chefe direto dele ali. Vamos lá, como é que eles viam Kardec? De novo, uma comunicação de Erasto. Esse espírito Erasto trabalhou muito pela doutrina espírita. Ele se apresenta como um discípulo de Paulo de Tarso. Né? Então era um espírito de um alto escalão também. E Kardec conta que eles estavam numa reunião mediúnica e ele estava falando sobre o livro Imitação do Evangelho. Ninguém conhecia essa obra. Kardec escreveu, depois seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec escreveu essa obra em sigilo. Ele não queria escrever essa obra no começo. Ele tinha receio. Mas ele sabia que era a missão dele e começou a escrever. E ele não tinha falado para ninguém dessa obra. Para ninguém. Inclusive ele conta que o senhor Didier, que era o editor dele, só descobriu o título da obra quando ele foi editar. Kardec não tinha falado nem para o editor dele do que se tratava a obra. E numa reunião mediúnica, ele vai falar lá, você tem ideia do assunto para o espírito, que era Erasto, que eu estou escrevendo? Né? E aí o espírito vai falar sim. Né? Kardec fala, o que você pensa dessa obra? E Erasto responde assim, este livro de doutrina terá uma influência considerável. Aí aborda as questões capitais, e não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Então o médium não sabia disso. Kardec faz na nota, ele faz essa colocação. É importante esta resposta desta forma, porque o médium não sabia do que ele estava falando. E Kardec tinha muito cuidado com a influência do meio e a influência do médium nas comunicações. Quando ele fala, o espírito fala de um livro, exatamente sabendo o que ele está escrevendo, sem que ninguém soubesse, ele fala aqui nós temos uma prova de que de fato é um espírito. E pelo conteúdo depois você fica fácil de saber que é Erasto. Kardec pergunta o que dirá o clero, né? O que dirá o clero, a igreja? E a resposta, o clero gritará heresia, porque verá nele os ataques decididamente, as penas eternas e os outros pontos sobre os quais ele apoia a sua influência e o seu crédito. Então eles já viam ali que o livro Evangelho segundo o Espiritismo iria atacar esses dogmas de frente. Por isso que o clero iria gritar. E ele vai falar, eles vão ficar muito mais incomodados do que ficaram quando você lançou o livro dos Espíritos. Então a luta vai ser feia. Vai ser feia. E olha como ele fala para Kardec um pouco na frente dessa mensagem. Ele vai falar assim, sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, sustentados pelo êxito de tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Coragem, pois, e que tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. Vamos ver uma mensagem de Erasto. Como Erasto se refere a Kardec. Sim, caro mestre. Erasto é um dos espíritos de maior envergadura dentro da doutrina espírita. Está ali no patamar de Agostinho, patamar de Paulo, foi discípulo de Paulo. E ele se refere a Kardec como caro mestre. Sim, caro mestre. E ele vai falar novamente aqui, conta conosco. Tinha uma legião de espíritos dessa natureza do lado de Kardec, para sustentar aquilo que ele ia fazer. E tinha ainda a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. Falava de Jesus, falava do Espírito Verdade, que protegia, que estava com Kardec o tempo inteiro. Depois, no Céu e Inferno, lá já na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes, tem uma mensagem do Dr. Demer. O Dr. Demer era um médico homeopata, correspondente da Revista Espírita, e o Dr. Demer desencarna em janeiro de 65. Pouco depois, Kardec tem uma crise, um problema grave de saúde, quase desencarnou.
E aí foi onde os espíritos o repreenderam. Falaram, você tem que diminuir o seu ritmo, senão você vai desencarnar antes de completar a sua obra. Ele precisava lançar a Gênesis ainda. Ele tinha muita coisa para fazer. E aí ele vai falar assim, eles evocam lá o Dr. Demério, ele vai falar, eis-me aqui, amigo, eu prometi a mim mesmo que logo que estivesse morto, viria, se isso me fosse possível, apertar a mão de meu caro mestre e amigo Allan Kardec. E aí ele continua, são relativas às suas doenças, às comunicações que eu fiz, e nos acometia naquele momento o desejo e a obrigação de ajudá-lo. Aí ele vai falar ali que Kardec ainda teria uma crise dolorosa, uma crise de cansaço, mas que eles já tinham conseguido, naquele momento, resolver aqueles problemas mais graves ali. E ele vai falar, sou eu que estarei sempre aqui ao seu lado, até o momento final, te protegendo, te amparando e te auxiliando nessas crises. A saúde de Kardec já estava bem debilitada. E ele fala assim, caro mestre, eu me sinto muito feliz de ter morrido a tempo de poder vir para te ajudar nesse momento tão crítico. E ele fala assim, eu lamento não ter morrido antes, porque se eu tivesse morrido antes, talvez você não tivesse essa crise. Lembra que lá no começo o Espírito de Verdade falou para Kardec que ele tinha que sacrificar a sua paz, o seu sossego, a sua saúde e a sua vida? Isso foi o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu. Aí ele vai falar, havia pouco tempo que eu estava desencarnado para me ocupar de outra coisa que não do meu desprendimento espiritual, mas agora velarei por vós, mestre, que é meu caro irmão e amigo, né? E estou feliz de estar aqui. E ele vai falar que o Espírito de Verdade permitiu que ele usasse o nome dele nessa comunicação. Então, olha só a reverência que eles usavam para Kardec e para o Espírito de Verdade. Então, nós vimos aqui a missão de Kardec, como ela foi entregue a ele. Nós vimos aqui quem era o Espírito protetor de Kardec. E nós vimos como os Espíritos olhavam para Kardec, como eles tratavam Kardec, não é? Então, Kardec não foi, na verdade, um mero codificador da doutrina espírita. Kardec foi o autor da doutrina espírita. Mais de 80% dos textos escritos na doutrina espírita inteira são textos de Kardec. Então foi muito trabalho de um espírito que estava muito acima da média. Um espírito que tinha como espírito protetor Jesus, como seu anjo guardião Jesus. Kardec corrigia as mensagens dos outros espíritos e na próxima reunião ele falava, olha, eu fiz algumas correções aqui, veja, os espíritos falavam, ficou melhor, publique do jeito que você escreveu. Então ele tinha uma autoridade moral e intelectual para fazer esse trabalho. E quem era Kardec com relação à ordem dos espíritos? Então, Kardec mesmo nos traz a escala espírita, ele mostrou ali para nós a escala espírita, e ele divide em espíritos imperfeitos na terceira ordem, espíritos bons na segunda ordem e espíritos puros na terceira ordem. Os espíritos bons são aqueles que não têm mais nenhuma paixão humana. Sempre o nosso amigo Cosme, quando ele fala sobre isso, ele pergunta, a gente quer saber a ordem que está, é só dar uma olhada e saber se você não tem inveja, ódio, rancor, raiva de ninguém em algum momento. Quem não tiver nada disso, levanta a mão, pode falar que eu sou da segunda ordem. O resto é tudo nós mesmos, é tudo da terceira ordem. Então a terceira ordem, então, aqueles que ainda têm essas paixões humanas, a gente tem que se desvencilhar delas para poder ir para a segunda ordem. Junto com essa escala espírita, nós temos a doutrina dos anjos guardiões. A doutrina dos anjos guardiões, ela nos mostra o seguinte, todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, todos nós. Não interessa se você é um assassino, se você é uma pessoa de bem, todos nós temos. E o nosso espírito protetor, ele é obrigatoriamente um espírito de uma ordem superior à nossa. Então nós da terceira ordem, nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, que é obrigatoriamente da segunda ordem. E a gente se comunica pouco com ele, né? A gente tem que conversar com esse cara todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Pedir para ele, está sempre do nosso lado. Ele está sempre pronto para nos auxiliar. Nós é que não ouvimos, nós é que fechamos os ouvidos para eles. Mas muito bem, terceira ordem, espírito da segunda ordem. Quem era o espírito protetor de Allan Kardec? O Espírito de Verdade, que nós já vimos, Jesus. Então, qual ordem é Jesus? Espírito puro, primeira ordem. Qual ordem é Kardec? Segunda ordem, espírito bom da escala espírita. Então a gente tem que ter muito cuidado para classificar os espíritos. A gente tem muito cuidado para poder avaliar todas as obras e poder entender quem é que nós vamos seguir, quem é que nós não vamos seguir, de que forma nós vamos olhar essa obra, ela encaixa ou não na obra de Kardec. E as pessoas falam, poxa, mas Kardec é antigo, lá de 1860. As coisas mudaram. O Evangelho do Cristo não mudou. O que a doutrina espírita veio fazer foi levantar o véu para que nós possamos entender melhor o que Cristo queria dizer com as suas parábolas, com as suas passagens.
A doutrina espírita não mudou, ela é baseada em leis naturais. Ela só muda quando mudarem as leis naturais. Enquanto não mudar a lei natural, ela está valendo, não é? Então nós temos aqui um codificador, um autor de uma doutrina, que é um espírito da segunda ordem da escala espírita, reverenciado por Erasto, por Agostinho, por Paulo de Tarso, que tinha como espírito protetor o próprio Jesus. Então nós não precisamos de mais nada. Se a gente ficar com Kardec, nós estamos na rota segura e na escada certa. Ok? Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela atenção.